E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a capacidade física, velocidade. Talvez muitos de vocês aí vivem correndo, né? Vivem com a vida apressada, fazem muitas tarefas, né, diariamente e vivem com a vida corrida, né, dessa forma, né? Que nada, vocês não estão fazendo nada, né? Estão só deitados, jogando, estão fazendo nada para ninguém. Mas pessoal, vamos lá, vamos falar sobre a aula. A gente vai estar falando sobre velocidade hoje, tá bom? Vamos entender o que é essa capacidade física, aonde ela se insere. Mas vamos lá, conceito de velocidade, galera. Velocidade é a capacidade de completar ações motoras sobre determinadas condições no menor tempo. Ou seja, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vamos supor que você vai de Imbarier até Piabetá. Aí tem duas pessoas indo de Imbarier em Piabetá. Uma consegue fazer esse trajeto em 1 hora e a outra consegue fazer o mesmo trajeto em 2 horas. Para vocês, quem foi mais veloz? Quem teve mais velocidade? É claro que, de acordo com o nosso conceito aí de velocidade, quem foi o mais rápido foi quem fez em 1 hora, tá? Por quê? Porque fez em menor tempo. 1 hora é menor do que 2 horas, ok? Todo mundo tá entendendo? Então, beleza. Então, quando a gente consegue fazer algo com o menor tempo possível, é porque a gente impôs uma velocidade maior, tá? Então, vamos ver aí. A gente tem uma imagem aí de um cara que ele está correndo, né? E aí ele pode ser que ele imprima uma velocidade muito alta, pode ser que ele imprima uma velocidade mais baixa, mas é uma velocidade, tá? E aí quais são os tipos de velocidade que a gente encontra, né? A gente tem dois tipos de velocidade, vamos ler aí. A velocidade ela pode se manifestar de diferentes formas no esporte. Entre elas, a velocidade acíclica e a velocidade cíclica. Então hoje a gente vai estar falando sobre velocidade cíclica e velocidade acíclica. O nome é um pouquinho estranho, mas vocês vão entender o que é um e o que é outro, beleza? Bom, vamos lá. Movimentos cíclicos versus acíclicos. Movimento acíclico é organizado de maneira que a ação é normalmente breve e tem duração e tem início e fim bem definidos. Movimento cíclico é organizado de maneira em que a ação se desdobra sem um início e um fim identificáveis, de uma forma contínua e repetitiva. Poxa, professor, mas como assim? O que é um, o que é outro? Qual que é qual? Bom, vamos lá. Você está vendo duas imagens aí na sua tela, tá? A primeira imagem tem um homem, um menino correndo. E a segunda imagem tem dois atletas lutando. Então, vamos lá. Vamos na primeira imagem aí. Você imagina que você está na rua e está vendo uma pessoa correndo, tá? Vamos lá. Aonde é que ela começa, aonde é que ela termina o movimento dela? Você consegue diferenciar isso? Se ela começou com a perna direita ou com a perna esquerda, você consegue diferenciar quando ela está correndo qual foi o primeiro movimento que ela teve e qual vai ser o último movimento? Você não consegue, né? Porque ela está correndo ali, aí tá perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Você não consegue identificar qual é o movimento inicial e qual é o movimento final. Isso é chamado de velocidade cíclica ou movimento cíclico. Por quê? Porque você não vê um início e um fim. É a mesma coisa, a mesma ideia de uma pessoa pedalando na bicicleta. Você não sabe quando que ela começou a pedalar, aonde foi o ponto que ela começou, onde foi o ponto que ela finalizou. Por quê? Porque ela está num movimento cíclico ali. É como se fosse um ciclo. Ela começa e termina, começa e termina, começa e termina. O pé dela vai lá em cima, o pé dela vai lá embaixo. E aí você não consegue identificar aonde ela começa, aonde ela termina o movimento. Diferente da imagem posterior aí, onde tem dois atletas aí fazendo uma luta. Você consegue saber onde finaliza e onde começou o movimento. Por exemplo, vamos falar do primeiro atleta aí, que ele está no alto. Aonde começou o movimento dele? No chão. E aonde está finalizando o movimento dele? Aí no alto.
Então aí a gente tem um movimento acíclico. Esse acíclico significa que não tem ciclo, ou seja, ele tem um início e tem um fim. Esse azinho que fica na frente da palavra acíclico, esse A, ele é um A de negação. Você vai entender isso mais para frente quando você estiver no 7º, no 8º ano, mas já vou adiantando para vocês. Esse A aí, no acíclico, ele significa uma negação, tá? Então ele seria um movimento que é não cíclico, ok? Então vamos lá, revisando. Quando a gente fala de movimento cíclico, você não consegue definir aonde foi o início e nem aonde foi o fim, tá? E quando a gente fala de movimento acíclico, você tem bem definido o início e o fim daquele movimento, ok? Vamos passar para o próximo. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos dos dois tipos de movimento, tá? As 3 primeiras imagens de cima, a gente tem movimentos acíclicos. Por quê? Como eu disse anteriormente, a gente consegue saber aonde começou, aonde finalizou o movimento. Então, por exemplo, a primeira imagem, ela finaliza o movimento dando o soco. A segunda imagem, ela finaliza o movimento no alto, fazendo a extensão da perna, fazendo a extensão do braço. E na terceira imagem, ela finaliza o movimento batendo na bola, ok? E no movimento cíclico, ó, o exemplo aí da corrida. Você não sabe se ele começou com a perna direita ou com a perna esquerda. Por quê? As duas pernas fazem o mesmo movimento. Na bicicleta também é a mesma coisa. Você não sabe se foi a perna direita ou a perna esquerda que começou a pedalar, porque ela está pedalando ali direto. E na terceira imagem, tem o remo, você também não consegue definir exatamente se foi o braço direito ou o braço esquerdo. Você só sabe que os dois estão fazendo um movimento ali, sempre um intercalando o outro. Fiz o direito, fiz o esquerdo, fiz o direito e assim por diante. Beleza? Passando. Bom, a caracterização, tá, das velocidades. A velocidade acíclica manifesta-se no desporto de formas de lançamento, de arremesso, de salto, de chute ou de rebatida. Contendo isso, os movimentos motores únicos, tá? Nessa velocidade, as ações começam de uma maneira e terminam de outra. Porém, na velocidade cíclica, consiste numa sequência de ações motores ritmicamente repetidas. Foi o que eu falei para vocês anteriormente, tá? Então, ó, analise as figuras e descreva quais são as consequências de não apresentar a velocidade acíclica em uma luta de boxe. Por exemplo, se você vai fazer um movimento cíclico, tá? No boxe, você vai deixar o seu oponente saber qual vai ser o seu próximo movimento. Então, por isso seria ruim. Numa luta, por exemplo, você ter movimentos cíclicos. Imagina, você na luta, você dá sempre de direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. O seu oponente, sabendo disso, quando você for dar na direita, ele vai ir para a esquerda. Quando você for dar na esquerda, ele vai para a direita. E aí ele vai ficar sempre desviando do seu golpe. Por isso que na luta, ela tem que ser movimento acíclico. Porque você, embora saiba onde pode terminar e onde pode iniciar, os movimentos eles não vão ser iguais. Eles vão ser sempre diferentes. Você pode até repetir, mas você não vai fazer movimento cíclico. Porque o movimento cíclico só fica repetindo aquele mesmo movimento. Entenderam? Na atividade 3, velocidade cíclica na caminhada ou na corrida. Analise a figura abaixo e descreva o porquê que o andar e o correr são caracterizados como movimento cíclico. Pessoal, imagina que você ia correr ou andar em movimentos acíclicos. Olha que doideira que você ia fazer na rua. Você ia andar para frente, ia andar para trás. Aí você ia dar 2 passos para frente, 3 passos para o lado. Aí ia dar mais um para trás. Aí depois você dava 3 para trás, 2 para frente, 1 para o lado. Você ia ter que ficar fazendo isso aí para você não ficar no mesmo movimento sempre. Olha que doideira que seria. Você ia dificilmente sair do lugar. Porque você ia dar 2 passos para trás, 1 para frente, depois 2 para frente, 3 para trás, depois 2 para o lado, 2 para a direita, 2 para a esquerda e assim por diante.
Já pensou que doideira? Você não ia sair do lugar, tu ia ficar andando em círculo aí praticamente. Então por isso que tem que ser velocidade cíclica, movimento cíclico. Porque você vai estar andando, você vai estar pedalando, você vai estar remando. E aí você vai fazer por igualdade, tá bom? Bom, vamos lá, ó. Andar e caminhar e a corrida. Preste atenção na perna que está preta. Olha como é que ela faz um movimento inicial, um movimento no meio, um movimento final. Depois ela faz o mesmo movimento. Então você percebe, ó, que ela começou com a perna direita e ela está reiniciando o movimento com a perna direita de novo. Então ela fica nesse movimento cíclico. Olha na imagem da corrida. É a mesma imagem que começa lá no apoio, ó, termina no apoio da outra perna. E aí você vai fazendo esse ciclo aí. Por essa imagem fica melhor para vocês entenderem, né? Preste atenção, ó, contato do calcanhar direito, aí o pé plano no solo, elevação do calcanhar, elevação dos pés, contato do calcanhar direito de novo. E aí vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. E aí você torna um movimento cíclico, ok? Pessoal, fiquem todos com Deus. A aula de hoje é essa. Semana que vem a gente tá junto aí de novo. Espero reencontrar vocês em breve. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana, tá bom?